Olá, começando mais um Prosa, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de Why, uma produção da Convergente, a minha empresa de consultoria que ajuda você, empresário, a escalar de forma positiva e organizada. E uma coprodução da Capital Social, a contabilidade que vai além do óbvio, além dos números e é um parceiro aí no dia a dia da sua gestão. E hoje a gente está recebendo a Roberta Mendes. A Roberta é fisioterapeuta, ela é empresária, tem um projeto para mulheres e a gente vai contar sobre tudo isso aqui para vocês hoje. Roberta, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você. Gente, só tem mulher bonita aqui nessa gravação hoje, olha só. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Eu queria te pedir para começar o podcast se apresentando um pouco melhor para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, para que eles conheçam você um pouquinho mais. Muito obrigada. Imagina. É uma honra estar aqui. É muito bom falar de gestão, de vida empresarial, principalmente nós mulheres, né? Que é um mundo que a gente está desbravando e nesses últimos tempos a gente tem crescido muito. Eu fico muito feliz de poder estar aqui. Eu sou Roberta Mendes, sou fisioterapeuta. Atualmente eu tenho 3 empresas, então fico dentro dessa gerência aí entre a vida da mulher empresária, da mulher cristã, da mulher esposa e todas essas questões que, inclusive, a gente vê muita dificuldade em muitas mulheres de conseguir conciliar todas essas questões. E dentro de tudo que hoje eu tenho na minha vida, eu tenho colocado sempre o Senhor à frente de todos os passos, todas as decisões e me colocado, né, à disposição para poder ensinar também outras pessoas. Eu sou professora na Uniaselv, então eu ensino muitos fisioterapeutas. Hoje, uma das minhas clínicas é um ambulatório onde eles fazem o estágio obrigatório da faculdade. Então, eu recebo diariamente estagiários, ministro muitos cursos para outros fisioterapeutas. Então, muito da minha vida hoje está em servir e ensinar outras pessoas a fazer aquilo que eu faço também. No final das contas, o propósito, né? Servir. Acho que a gente veio com esse propósito, né? Mas como é que consegue esse monte de pratinho sendo tão novinha assim, gente? Porque a carinha de novinha tem. Eu tô com 31. Aí, tá vendo? É uma mocinha ainda, gente. Eu formei muito nova. Entrei na faculdade com 17 anos. Eu consegui bolsa de 100% na época. Legal. E aí, ainda muito imatura, né? Porque 17 anos a gente não tá ali sabendo muito bem o que a gente está fazendo. Sim. Mas eu passei na faculdade e, como tive essa oportunidade, eu agarrei essa oportunidade e me formei com 21 anos. Então, eu comecei a minha carreira muito nova. E aí, desde sempre, eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer algo que eu ajudasse alguém. A minha família, né, a gente veio de um lugar muito precário. Meus pais não tinham condição. As minhas irmãs mais velhas me inspiraram muito. Elas, né, começaram a trabalhar há 14 anos, eu também. Então, isso foi gerando uma questão ali de dar sequência, né, de ser espelho. E aí, entrei na faculdade aos 17, me formei em 2016. E, desde então, atuo dentro da fisioterapia. E uma das minhas missões na vida é fazer com que a maior parte das pessoas conheça o que é fisioterapia de verdade. A gente vê muitas pessoas falando assim, fisioterapia não funciona. A gente não vê as pessoas falando medicina não funciona. A gente escuta aquele médico é ruim, eu não vou voltar lá mais. Mas a gente escuta muito ainda as pessoas dizendo que não funciona por não ter tido acesso de verdade. A minha mãe é uma dessas pessoas rebeldes, tá? A mãe tem que me conhecer. Por favor. Minha mãe, eu fico brincando que ela é um projeto de Frankenstein, porque ela é toda... Ela tem bico de papagaio, ela tem hérnia de disco, ela tem isso, tem aquilo, já tem 6 pinos no pescoço, toda machucada, toda quebrada. Isso já virou até piada, assim, porque ela está sempre fazendo uma operação para consertar alguma coisa. E aí ela tem que ficar fazendo fisioterapia, mas ela é rebelde. Ela odeia. Ela não gosta de fazer fisioterapia de jeito nenhum. A gente ouve muito isso. Recentemente, um paciente no meu consultório chegou com 155 sessões de fisioterapia sem melhora de dor. Meu Deus! Voltava no ortopedista, o ortopedista mandava mais 20 sessões, e ali uma sequência de sessões sem ter ali uma resposta efetiva. E não é porque a
fisioterapia não funciona, ou ele não ter aderido ao tratamento, mas quem estava auxiliando ele não olhou para ele como deveria. Até as abordagens que ele conversou comigo sobre o que ele estava fazendo, se eu for olhar dentro do ponto de vista, né, do que clinicamente ele precisava, ele não estava fazendo o que precisava. E ali, com 5, 6 sessões, ele já me relatava que não sentia mais a dor inicial. Então, existe recurso, existem formas. E como a gente conduz esse atendimento também modifica, porque a pessoa ela tem que querer fazer, ela tem que aderir. O paciente chegar sem querer estar ali, ele não vai fazer o que eu estou pedindo. E tem 30% sou eu. O restante é o paciente, não tem jeito. Ele tem que executar o que eu estou pedindo para ele. Sim. E aí exige muito. Eu acho que falta muito disso hoje no mercado, sabe, Roberta? Profissionais que estejam dispostos a ouvir e olhar para o outro. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente vê receitas muito prontas. Vou te falar que, assim, eu tenho um histórico de obesidade na família e eu acabei engordando muito por causa de uma depressão depois que eu tive a minha filha. Nunca estive no peso que eu estou hoje, infelizmente. Só que eu tenho pavor de nutricionista, porque todas as que eu fui, é sempre o mesmo. São sempre as mesmas receitas prontas, não tem outra coisa para falar, sabe? E aí você acaba ficando descrente de bons profissionais, porque você passa por tantos... Não é que sejam ruins, talvez falta, assim, um pouquinho de olhar fora da caixinha, do tipo, poxa, tá, eu aprendi isso na faculdade, mas será que tem outro caminho? Deixa eu pesquisar, deixa eu ir atrás, sabe? Deixa eu ir além. Sim. Acho que é um pouco dessa paixão ali pelo que faz, de ser sabe? incansável em levar para aquela pessoa o que ela está buscando, né? Eu vejo muita dificuldade disso. Lá no consultório, chegam pacientes que falam comigo assim... eu cheguei no ortopedista, porque como eu sou da área de reabilitação, a maior parte dos meus pacientes vem do ortopedista. E ele me disse que eu preciso fazer uma ressonância, ou isso ou aquilo, mas ele nem olhou para mim, ele nem fez um teste. E ali dentro do consultório, até porque, como eu tenho estagiários o tempo todo, eu preciso ensiná-los o tempo inteiro. Então, os meus pacientes, eles são muito assistidos. E ali a gente faz os testes, a gente identifica, e eu falo muito com eles. Sejam incansáveis em tentar entender o porquê. Cada indivíduo é um. Uma coisa que ciclano teve e eu consegui resolver com uma abordagem X não vai ser a mesma para outra pessoa. E isso é com tudo. Nós somos diferentes. Nem os nossos dedos das mãos são iguais. Não consigo tratar os meus pacientes de forma ali... protocolada, é assim para todo mundo, não funciona. Isso em nada na vida, né? Ai, que bom ouvir isso, Roberta. E que bom que esses alunos têm acesso a você, né? Que bom que você está disposta a ensinar isso também, né? E formar aí bons profissionais como você, né? Fico muito feliz de ouvir isso. Mas me conta, como foi essa trajetória de se formar em fisioterapia até virar empresária? Sair ali do ramo da saúde, teoricamente, né? Apesar de que você não saiu, mas, né, fazer essa migração aí e começar a empreender. Sim. Nunca me vi empresária na faculdade. A faculdade também não ensina a gente a ser empresária, né? Ótima colocação, não mesmo. Nós aprendemos o técnico e Deus ajude o resto. Literalmente. Quando eu estava no 7º período da faculdade, eu sempre trabalhei para poder, mesmo tendo bolsa de 100%, eu precisava ter dinheiro para comer, para ir para a faculdade. Então, eu sempre trabalhei. Sempre consegui me adequar aos horários, embora eram, né? Puxado. Extremamente. Mas, no 7º período, eu tive uma oportunidade de trabalhar em uma clínica que estava abrindo lá em Betim, na minha cidade. Uhum. E aí, nisso, essa oportunidade seria para que eu fosse secretária dessa clínica de fisioterapia e teria ali uma proposta para que eu fosse estagiária, porque na fisioterapia a gente pode estagiar a partir do 8º período. E ali eu teria a carga horária que daria certo com os estágios obrigatórios da faculdade e toda a rotina. E aí aceitei e comecei a ser secretária dessa clínica. Comecei a desenvolver algumas questões de marketing. Eu sempre gostei muito de vídeo, de gravar, de mostrar.
E via essa carência ali e comecei a fazer isso. Sempre fui muito organizada. Como a clínica, né, era de uma pessoa que não ficava lá, eu tinha aquele cuidado, aquele zelo de mandar e-mail toda semana, caixa, isso, aquilo. E ali eu fui desenvolvendo habilidades nesse sentido. Assim que eu comecei a estagiar, eu já era a secretária, eu já era o marketing e a estagiária. E assim, Famoso faz tudo Severino, né? E assim que me formei, o dono dessa clínica chamou eu e a fisioterapeuta que trabalhava lá na época e deu 10% da clínica para cada uma de nós. Ah, que E aí, legal. porque como a área dele era outra, ele queria que nós fizéssemos lá dar certo. E aí nós duas pegamos, começávamos 6 da manhã, íamos até 9 da noite, todos os dias, né, ali da semana. E a gente começou a panfletar, a gente começou a ir na porta das faculdades. Inteligente ele, né? Sim, colocou pra Muito. gente uma responsabilidade que a gente queria, né, que desse certo. E aí, no meio desse trajeto ali, em 2016, que eu me formei, a gente começou a ver o negócio tomando outro patamar, porque as pessoas ainda não tinham uma compreensão do que realmente a gente estava ali para entregar para elas. O que é Pilates? O que é isso de fisioterapia, né? Eu faço no convênio, por que eu vou fazer uma particular? Então, a gente teve muitos impedimentos, empecilhos nessa questão. E aí a gente começou a entender essa dor e como que a gente podia ensinar para as pessoas, porque a gente educa o nosso cliente Sim. com aquilo que a gente está fazendo. E ali começamos a fazer com que o negócio crescesse, tomasse outra direção. Em meados ali de 2018, eu comecei a ministrar cursos para outros fisioterapeutas. Sempre fui muito comunicativa. Na época, até adolescente, eu era catequista na igreja. Então, eu sempre tive mais facilidade em ensinar. E comecei a perceber que eu poderia ajudar outras pessoas. E ali comecei a dar curso. Essa minha sócia, ela decidiu ir para outros caminhos e me deu os 10% dela. E aí eu sentei com o dono, na época, né, que tinha a maior parte, e falei com ele, eu quero ser sua sócia, mas eu não tenho dinheiro. Esse é o pequeno problema. Não tenho R$1. Aí ele, eu posso descontar do seu salário e X por mês, por tanto tempo. O que você acha? É interessante para mim ter uma sócia meio a meio, porque aí você vai se esforçar, se empenhar, ótimo. E ali ficamos sócios e em 2019 a gente decidiu que a gente não seria mais sócios e aí eu fiquei como dona da empresa sem sócios. E ali tive uma oportunidade de abrir uma outra empresa. Nesse período de 2019 eu já tinha uma estagiária e eu já estava ali conseguindo fazer com que o negócio expandisse. Eu entendi como ensinar o trabalho para ela, conseguir direcionar bem isso, para que não perdesse qualidade, sem que eu estivesse 100% à frente dos atendimentos. E comecei a atender individualmente outras pessoas que rentavelmente me levavam a outro patamar. Porque dentro de aula de Pilates é muito baixo o custo por hora. E ali no atendimento individual eu conseguia uma mensalidade de um mês de um paciente no Pilates. Então eu comecei a ver, olha, a fisioterapia vai me dar mais sucesso se eu for para esse lado. Então, a primeira empresa começou na verdade, de uma oportunidade que te deram, né? Sim. E aí, o que é legal no que você falou? Provavelmente não era o seu cargo almejado naquele primeiro momento. Você estava se formando em fisioterapia, você deve ter pensado... Aliás, você deve ter pensado, não. Algumas pessoas pensam assim, pô, eu estou me formando, vou começar como secretária. Mas você viu ali uma oportunidade de angariar conhecimento, de começar, como a gente chama, por baixo, mas mostrar o seu valor. Para mim, esse é o primeiro ponto muito importante, né? E aí, a partir disso, uma pessoa enxergou potencial em você e te deu oportunidade de começar a sua primeira empresa. Sim. Né? Então, essa primeira empresa parte disso, né? De uma sociedade que depois acabou ficando só para você, né? Essa sociedade se desfez 2 vezes. 2 vezes. E a segunda empresa vem quando? E no mesmo segmento ou era uma empresa diferente? Aí eu entendi que muitas pessoas não tinham dinheiro mesmo para fazer fisioterapia. Nesse período, em meados ali de 2019, eu já tinha entendido que muitas pessoas viviam ali
falando que fisioterapia não funciona, porque a única noção que elas tinham de fisioterapia era uma sem qualidade adequada, Sim. ou com inúmeros pacientes por horário. É impossível. Eu posso ser a melhor fisioterapeuta do mundo. Se eu tiver 20 pacientes por horário, eu não consigo Não tem atender. como. As diferenças são muitas. Então, Sim. acaba que o paciente não vai ter o tratamento adequado mesmo. E isso, infelizmente, ainda acontece muito. Então, dentro desse entendimento, os meus pais sempre foram muito de apoiar a comunidade. Meu pai vicentino, ajudar as pessoas. Eu fui criada entendendo a importância disso. E no bairro onde eu sempre morei com os meus pais, a gente vê uma carência muito grande financeira das pessoas. Uhum. E ali, um dia eu fui, né, lá no bairro, estava indo na missa, e eu passei numa rua e estava alugando um lugar que era do tamanho dessa clínica que já existia Que lá você no já centro tinha. da cidade. Uhum. Que é um valor mais alto, de um público AA mesmo. E aí eu olhei e falei, uai, gente, Uai, gente. será? Aí liguei para saber o valor do aluguel. E o valor do aluguel era, assim, 3 vezes menor do que o valor do centro. Aí eu pensei, gente, isso aqui eu consigo pagar tranquilo, né? Pagar lá no centro. E aí essa minha estagiária estava formando e ela morava nesse bairro onde eu estava tendo ali uma suposição de abrir outra empresa. E aí sentei com ela, falei, o que você acha de assim que você formasse vir trabalhar comigo, lá perto da sua casa? E ela super assim, nossa, vai ser ótimo. E ali eu entendi que eu poderia, sem marginalizar a profissão, porque eu também não posso cobrar menos do que ela, né, tem que Do dar que seria o retorno. justo, né? Uhum. E aí eu entrei, né, ali dentro do conselho para entender o valor mínimo que poderia. E aí trouxe o Pilates para todos, onde lá no bairro a gente oferece a mesma qualidade da minha outra empresa, que já estava em andamento, e com um valor mais acessível para essas pessoas. E ali, assim, no primeiro mês, a gente já tinha 30 clientes. Gente, eu olhava que para legal. ela e ficava assim, gente, tá dando certo, né? E aí veio a pandemia nessa época, onde eu ajoelhava e falava, meu Deus, o senhor deixou eu abrir outra empresa. O que eu vou fazer agora? E aí veio, né, todas essas questões de ambientes que teriam que se fechar, mas toda a área da saúde clínica, como o meu registro era de clínica, continuou aberto. Mas muitas pessoas também não tinham coragem de sair de casa. Sim. Mas ainda assim eu consegui chegar num público onde hoje é a minha maior fonte de renda, que são os atletas. Porque as academias fecharam, eu não fechei, como uma das minhas especializações é em abordagens para atletas, né, na fisioterapia esportiva. Esses atletas do crossfit, de corrida, de rua, os de musculação vieram muito para mim. Uhum. E ali eu também vi outro mercado, outra possibilidade de tratamento e outro mercado. Se reinventou, né, Sim. no meio da pandemia. E comecei a voltar mais o meu olhar a cursos. Comecei a trabalhar dentro de uma empresa que leva cursos de fisioterapia para outros estados. Então, eu fui para Bahia, fui para o interior de Minas, fui para vários lugares ministrar cursos de pilates para outros fisioterapeutas, todo mundo de máscara, aquela fase ali bem crucial da pandemia, mas esses alunos querendo aprender para que quando esse processo acabasse, que a gente tinha essa esperança, né? Não imaginávamos que demoraria tanto, mas a gente tinha esperança que ia acabar. E ali eu comecei a crescer mais na fisioterapia em si. E nessa mesma época começaram ali a nascer no meu coração e das minhas irmãs o projeto das Mulheres Gigantes, que nasceu em 2020, na pandemia. Tá, antes da gente chegar lá... Você já tá dando spoiler. Tô. Antes da gente chegar lá, me conta assim, quais foram os seus maiores ensinamentos de gestão logo quando você assumiu ali a primeira sociedade? Porque, como acho que você mencionou, né, a gente não é ensinado a ser empreendedor, empresário na faculdade, né? A gente aprende ali o técnico e depois se vira. Sim, né? É basicamente isso. Como foi para você esse momento assim de tipo, agora vai ter que dar. Vamos lá, que agora é comigo. Nossa, esses dias eu chorava. Eu queria desistir todos os dias que eu existia. Eu não vou dar conta, não vai dar certo. Eu chegava chorando, minha mãe e minha filha. O que está acontecendo? Mas
o que me fez desesperar, a mesma velocidade assim, do desespero, foi a velocidade que tem que dar certo, não tinha outra opção. E ali eu comecei a estudar mais, ouvir pessoas que empreendiam, tentar entender mais como que eu poderia melhorar aquele processo, porque eu realmente não tinha entendimento do que eu estava fazendo. O carro estava andando, eu precisava não bater em ninguém e eu não estava enxergando nada na frente, eu não sabia o que eu estava fazendo. De fato, realmente, eu sabia ser fisioterapeuta. Sim. E ali vi alguns cursos na internet, comecei a pesquisar mais sobre gestão. Como minhas irmãs empreendiam já, elas me ajudaram muito a ter uma visão diferente, embora, como eu vendia serviço e elas produtos, é muito diferente de entrega. Então, comecei a entender mais esse desafio e pegar ele para mim como vai ter que dar certo. Assim, a sua história, você contando sobre isso, né? Eu lembro, eu sou muito de podcast, eu gosto muito de podcast, então sempre que eu posso, principalmente quando eu estou fazendo, a minha empresa tem migração de dados de sistemas, né? E aí é um serviço que você fica ali focado no computador, então eu gosto de ficar assistindo, né? Assistindo não, ouvindo alguma coisa. Então eu escuto muito podcast. E a gente vê uma semelhança com grandes players do mercado, do tipo, vai ter que dar. Sim. Eu não tenho um plano B. Acho que essa questão de não ter um plano B te impulsiona, porque você vai ter que dar um jeito de fazer aquilo dar certo. Sim. Né? Óbvio que, de novo, né, muitos de nós vêm de um lugar de... Me fugiu a palavra. Gente... Esqueci o nome. Como é que fala? Privilégio. Óbvio que muitos de nós vêm de um lugar de privilégio, né? Eu sei que existem casos diferentes disso, né? Mas, de forma geral, a gente vê que quando a pessoa realmente não tem outro plano, é só esse, e se não for esse, não... Acho que a gente acaba... vida, né? Isso me trouxe inúmeros problemas de saúde também, né? Meu não dá pra romantizar, emocional... Né? Eu tive depressão, eu tive muitas questões voltadas para essa pressão na minha cabeça. Eu sinto que quando eu aceitei ministrar esses cursos em outras cidades, porque esses cursos eram finais de semana. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, pegava um ônibus e dava o curso sábado e domingo. Eu viajava à madrugada, chegava sem dormir. Às vezes, meu pai me buscava na rodoviária. Eu trocava a roupa no carro, porque eu já tinha paciente na segunda-feira me aguardando. E ali eu estava tão imersa em nem pensar nos problemas, porque todos os dias a gente tem problema. Quem empreende tem problema toda hora. Então, lidar com tudo isso, eu precisei trabalhar muito o meu emocional, entrar na terapia. Meu terapeuta me indicou ir no psiquiatra, eu tive muita resistência. Eu não vou me psiquiatra de jeito nenhum, não, isso não é pra mim. Até que chegou um ponto que eu falei, ou eu realmente busco uma solução diferente do que eu tô fazendo, ou a minha empresa também não vai sustentar. Eu poderia fazer o dinheiro que fosse, porque nem tempo para gastar eu tava tendo, porque eu só trabalhava, mais nada. Eu não estava vendo minha família, não estava vendo meus sobrinhos crescendo, e aquilo também me incomodava, mas ao mesmo tempo eu não queria parar para pensar e ver aquela pressão no nível que é real, né? Quando eu contratei a primeira pessoa de CLT, eu ficava, meu Deus, a minha responsabilidade é essa pessoa. Assim, isso aqui tem que dar certo, tem alguém que depende de mim, tem uma família que precisa. Nessa época, eu ainda morava com os meus pais e eu ajudava muito dentro da minha casa. Precisava que eu trabalhasse para estar ali. Então, era uma pressão muito grande, mas, ao mesmo tempo, me fez crescer numa velocidade assim que eu não imagino como seria a minha vida se eu não tivesse tido esses desafios hoje. É a nossa busca incessante por equilíbrio, né, Roberta? Porque a gente quer crescer, a gente quer ganhar mais, a gente quer construir os nossos sonhos, né, alcançá-los, mas, ao mesmo tempo, existe uma pessoa ali, né? Existe um ser humano ali que precisa de limites, a gente precisa descansar, a gente precisa dessocializar, né? Então, eu acho que é isso, é a busca incessante, principalmente a gente que é empreendedor. Acho que a gente já acorda pensando assim, meu Deus do céu, todos os dias, né?
eu preciso faturar hoje de qualquer jeito. Sim. Todos os dias. Você pode ter dinheiro no caixa, você já Tem que acorda faturar. pensando, hoje eu tenho que faturar mais tanto. Sim. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente os que têm funcionários, né? Sim. Que têm colaboradores. Então, eu entendo completamente o que você está falando. E, de novo, né, sendo redundante, a busca pelo equilíbrio. Sim. E isso, muitas vezes eu ficava ouvindo esses coaches, né, falar sobre o equilíbrio. E eu ficava assim, né, é impossível que chegue nesse nível. Sempre vai ser desse jeito aqui. A gente também ouve muito, ou você é feliz no amor, ou você é feliz na sua profissão. E ali, nessa época da minha vida, que eu estava abrindo essa segunda empresa, eu tinha terminado um relacionamento e eu estava muito mal com todas essas questões. Porque a gente tem o sonho, né? A gente imagina uma coisa na vida. Se aquilo não funciona como a nossa cabeça estava planejando, a gente realmente se destrói de alguma forma. Por mais que não era bom para mim viver o que eu estava vivendo. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Também cresci muito nisso. E vivi outras oportunidades. É porque é a quebra de expectativa, né? Porque quando a gente começa, principalmente um relacionamento amoroso, você cria uma expectativa sobre o outro e sobre aonde aquilo vai chegar. Sim. E aí, quando você percebe que a sua expectativa não foi atendida, realmente é uma ruptura, né? Sim. E essa quebra dói. E quando dói, a gente não quer mexer, porque dói mais, né? Mas se a gente não cura, não tem jeito. A gente tem que mexer e ter maturidade ali para entender essas questões. O que não é fácil, que não dá para romantizar, que é tudo mil maravilhas. Hoje eu tenho certeza que muitas pessoas olham para mim e têm certeza que sempre foi assim. Nossa Senhora! Eu comentei no outro episódio aqui que as pessoas falam, você vê as pingas que eu tomo, até falei errado depois, mas lembrei o certo. As pessoas veem as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? E eu acho que isso vem muito também das redes sociais, cara, porque as redes sociais, principalmente quando o Instagram surgiu, era uma venda de uma vida perfeita. As pessoas que acordam às 4 da manhã, vão para a academia, e aí voltam, os filhos estão acordando, e todo mundo feliz, alegre, saltitante, o café já está na mesa, aquele monte de coisa maravilhosa, que a mãe conseguiu preparar sei lá quando, aí as crianças estão penteadas, vestidas, perfumadas. Cara, isso não existe. Não é real. Isso não existe. Só que a gente foi ensinado a olhar para isso e achar que era real, porque é vendido como se fosse. Sim, desejo, né? Eu preciso disso para eu ser feliz, né? Minha vida... Como assim? Eu não estou vivendo isso. Não, como eu sou tão medíocre que eu não sou uma dessas pessoas que acorda 4 horas da manhã e Sim. Cara, mas é impossível, sabe? As renúncias que uma pessoa faz para poder acordar 4 da manhã, né? Assim, é uma questão de olhar e interpretar. Acredito que hoje em dia as pessoas estão conseguindo ver o Instagram de uma forma diferente, mas há 3 anos atrás estava uma coisa assim absurdamente enlouquecedora mesmo. Tanto que uma das maiores doenças hoje que a gente tem é a emocional. Que as pessoas, elas de fato começaram a enlouquecer ali dentro do que elas têm de capacidade de fazer, porque tem um ponto que eu não consigo ir mais, por mais que eu queira. Nós temos limitadores, não tem jeito. A pandemia realmente saiu destruindo todo mundo, né? Para tornar um assunto mais leve, eu e meu esposo, a gente estava rindo essa semana, que eu não sei qual assunto mais denso a gente entrou. Ele foi e falou assim, eu acho que eu tô ficando doido depois dessa pandemia. Eu falei, todos estamos. E aí a gente caiu na gargalhada, sabe? Mas é real, assim, a pandemia acho que deixou todo mundo meio doido, sabe? Foi um período muito, muito maluco, cara. Quando que a gente ia imaginar que a gente ia passar por isso, né? Sim. E aí ficaram os resquícios disso, né? Sim. E a gente precisa lidar com eles, né? Não tem jeito de mudar o que já Precisamos foi. avançar, né? Sim. Mas me conta, a gente deu um spoiler aqui. Como que foi, então, a criação aí do Pilates para Todos? O que tocou aí dentro para que você desenhasse esse projeto? E conta um pouquinho mais dele para a gente também. Aí no Pilates para Todos eu trouxe de fato essa fisioterapia com essa qualidade que eu já entregava antes. Consegui trazer
para os meus colaboradores, né, dentro dos nossos treinamentos, que é uma coisa que eu coloco muita energia em treinar, ensinar, treinar o posicionamento desse profissional acerca do que ele vai trazer para as outras pessoas, independente de lá no projeto, né, do Pilates para Todos ser algo que da população que não tem um poder aquisitivo alto, eles precisam da melhor qualidade, independente de onde, né? Um ambiente extremamente esterilizado, extremamente, né, adaptado para eles, de acordo com o que a gente também entregava na nossa outra unidade. E aí a gente, de fato, hoje, com 5 anos de empresa, a gente consegue trazer para muitas pessoas, centenas de pessoas, essa qualidade na fisioterapia, essa melhora da dor, a transformação na vida de pessoas que já tentaram inúmeras coisas, que nada funcionava, pessoas que acreditavam que viver com dor é natural, é normal. E ouvir diariamente relatos, feedbacks de pacientes, mandando para a gente o tanto que a vida deles mudou. Não conseguia carregar minha neta no colo, não conseguia abrir a minha loja, não conseguia andar um quarteirão e ver essas pessoas se reabilitando, ver essas pessoas voltando a ter qualidade de vida. Não tem nada no mundo que me alegra mais do que ver que a partir da minha vida, né, como instrumento de Deus nesse mundo, eu consegui ajudar outras pessoas, ensinar outras pessoas a trilhar esse caminho. Então, um dos maiores desejos que eu tenho é que eu acredito que Deus vai me permitir viver, é abrir um Pilates para todos em todos os bairros, para que muitas pessoas consigam, de fato, viver isso. É um projeto que ainda está crescendo, tá no meu coração, eu já coloquei ele para fora, mas, assim, quero muito ver esse podcast daqui a alguns anos. Ai, por favor, você vai voltar aqui, inclusive, para contar pra gente. Em nome de Jesus, eu quero. Isso aí, que Deus te abençoe. Vai dar certo. Já deu. Amém. Né? A gente tem que falar assim, receber a bênção. Sim. Mas me conta, como é que você faz para equilibrar? Porque, assim, tem a clínica, tem a fisioterapia, tem os cursos, né? Você é professora, tem o projeto social, né? Como é que você faz para equilibrar todos esses pratinhos e conseguir manter a qualidade em todos eles, né? A minha estratégia... Seu segredo. A minha estratégia, de fato, é liderar a minha equipe, ter pessoas. A gente precisa de braços e pernas, não tem jeito. Muito do que hoje eu consigo fazer dentro dessas lideranças é pelos cursos que eu fiz voltado para isso. Porque depois que eu criei a minha segunda empresa, eu comecei a investir muito em aprender mais como gerenciar. Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Como foi que você aprendeu liderança e gestão, né, no meio disso tudo aí? Na época da pandemia, que nós estávamos em um período paradas, eu e minhas irmãs, que tinham empresa já também, foi quando nós criamos o projeto das Mulheres Gigantes. Ali nós entendemos que, mesmo com tantos problemas que a gente estava vivendo no mundo, né, não era um problema só na nossa casa, era um problema mundial. Ainda assim, nós não fechamos as nossas empresas, ainda assim, a gente estava vendo uma expansão, eu consegui abraçar outro mercado. As minhas irmãs começaram a ir para o digital, já que elas vendiam produto, então elas começaram a literalmente vender mais. Eu ainda não sou mãe, mas elas têm filhos, consegui gerenciar isso. E aí a gente, em uma conversa na casa dos nossos pais, a gente pensou, vamos criar um projeto para ensinar mulheres que elas podem fazer todas essas coisas e que dá para dar certo? E aí eu lembro da minha irmã, a Bárbara, falando, Roberta, vai ser muito bom você falar que você é mais nova que a gente, que não precisa ser casada, não precisa estar atrelada a uma outra pessoa, o seu sucesso ou insucesso também, que nós conseguimos, né, fazer com que a nossa vida siga um curso. E é uma decisão única, independente. A gente vai escolher quem vai viver isso com a gente. Sim. Mas a decisão, ela parte de nós. Então, a gente começou a participar juntas. Elas me ajudaram muito nesse processo de eventos de inteligência emocional. Legal. Aí, ali, nós investimos muito em aprender com grandes nomes, né? Com Paulo Vieira, com Joel J, com a Kênia Gama. Então, nós começamos a participar ativamente de eventos como este. E aí, a gente comprou mentorias com
com profissionais específicos nessas áreas para que a gente aprendesse em como fazer o nosso segmento crescer mais. E aí, as Mulheres Gigantes começou a ter uma proporção na mídia da internet. Eu e minhas irmãs, nós não temos vergonha de fazer vídeo, então a gente fazia vídeo inicialmente engraçado, e a gente começou a conectar com pessoas, e essas pessoas querendo que a gente fizesse um evento presencial para conhecer a gente. E aí nós, muito ousadas, fizemos um evento gratuito na nossa cidade, no melhor lugar que tinha. A gente conseguiu um desconto, a gente conversou com a mulher, você também é empresária, nós também vamos um dia de semana, conseguimos lá. A comunicação abre portas, né? E foi assim, um dos eventos assim que eu nunca vou me esquecer. Eu posso viver 1000 anos, eu vou fechar os meus olhos, eu vou lembrar da sensação do que foi aquele dia. E ali, nosso irmão mais novo, ele mexe com tráfego na internet. E aí ele disparou pra gente, a gente pediu um absorvente pra gente ajudar uma instituição que meu pai ajuda. Que legal. E foram mais de 600 inscrições e mais de 300 mulheres foram nesse dia do evento. E aí a gente, nesse evento, entendeu que era um propósito na nossa vida também falar só para mulheres. E aí as Mulheres Gigantes, ela nasceu de fato da gente entender que o meu problema ele não pode ser mais gigante que eu. Eu preciso controlar ele. E aí, dentro disso, a gente começou a trazer esse projeto com imersões, com movimento mesmo para mulheres. E vou puxar um gancho, então. Conta pra gente mais detalhes aí do Mulheres Gigantes. Como é que tá? Se tem nova data, se tá sempre aberto, porque agora eu também quero saber, uai. Você, inclusive, precisa conhecer Mulheres Gigantes. A gente precisa de você com a gente. Já estou. Olha que já estou com roupa de. Tá mesmo. Digna de gigante. Esse projeto, em 2020, 21, 22, 23 e 24, nós fizemos imersões a cada semestre. Esse ano, nós mudamos um pouco o formato, porque uma das minhas irmãs ela teve bebê ano passado. E aí, dentro de toda a rotina, que não é fácil... Não é, eu sei bem. Ela também começou a crescer muito no digital, com muitos compromissos. Aí, minha outra irmã também. E aí, nós decidimos, nesse ano, fazer o Mastermind, onde a gente tem encontros mensais com mulheres que faturam ali até 50 mil por mês. E ali a gente tem agregado mais no nosso Instagram para pessoas, né, que não estão ali no Mastermind. E a gente já tem uma data para janeiro do ano que vem de uma imersão aberta a mais mulheres. Mas nós também entendemos que esse ano a gente precisava recuar um pouco, mesmo com o projeto crescendo muito. Sim. A gente recebe mensagem todos os dias lá no nosso Instagram. Que dia que vai ter? Quando que vocês vão fazer de novo? E acaba que essas mulheres, elas seguem muito a gente nos nossos perfis individuais, né? E sempre estão ali. É muito legal ver o tanto que elas têm evoluído, essas mulheres que passaram por esse processo imersivo, porque nossas imersões, elas duram, né, 2 dias. Então, a gente tem experiências de forte impacto, elas andam pelo fogo, a gente tem experiência na água, a gente tem experiência com uma profundidade muito grande. Como nós somos cristãs, não tem jeito de fazer um projeto sem falar de Deus. Não é ali o intuito de ser um culto, mas a gente entende que a gente precisa passar por processos que é só Deus quem vai dar capacidade para a gente, de perdão, de entendimento, de reconciliação, de entender que o que já passou na nossa vida, passou. Agora eu preciso entender como eu vou agir a partir disso. E aí, dentro das Mulheres Gigantes, a gente entende muito isso. Com esse projeto, eu falo que ele salvou a minha vida primeiro. Porque eu entendi mais sobre mim, entendi mais sobre empreender, entendi mais sobre como liderar, mais sobre como gerenciar, a partir do momento que eu me entendi. Que eu me tornei uma mulher gigante a partir de tudo isso, sabe? Existe uma frase, até arrepiei. Existe uma frase que fala que Deus te usa para curar naquilo em que você foi curada, né? Sim. E é muito forte isso. E a gente se conecta muito a essas pessoas que buscam, como nós somos 3, e nós viemos de muita dor, nós 3, e cada uma com a sua luta individual. Essas mulheres que chegam, que se conectam com cada uma de nós pela particularidade que nós vivemos, é muito assim...
É surreal a palavra. E aí, dentro de tudo que a gente estudou para chegar nesse nível de ensinar outras mulheres, eu trouxe tudo isso dentro para a minha empresa. Sim. Hoje, a maior parte das minhas colaboradoras são mulheres. Eu tenho 10 colaboradoras. Então, a maior parte delas vivenciou o projeto também das Mulheres Gigantes. E isso trouxe para a minha empresa, assim, uma porta muito, muito positiva, porque, além delas viverem comigo o meu sonho, porque eu também entendo que a minha empresa é o meu sonho. Sim. Não é o sonho da pessoa que começou a trabalhar comigo ontem. Ela está ali pelas razões individuais dela, mas ela vai permanecer por quê? E aí entra o propósito. E ter pessoas que trabalham conosco, que têm os propósitos parecidos, faz toda a diferença. Estão alinhadas com você, né? Toda a diferença. Olha, já quero fazer parte aí, hein? Em janeiro, conte comigo. Quero estar lá para vivenciar essas experiências também. Vai ser uma honra te ter lá com a gente. Tenho certeza que vai ser maravilhoso para mim também. Mas para a gente ir caminhando para o finalzinho, Roberta, eu queria que você deixasse as suas redes sociais, né? E se você quiser deixar uma mensagem para o nosso pessoal também, para quem ainda não te conhece. Eu quero chamar as irmãs. Bárbara e Débora. Bárbara e Débora, estou esperando vocês, hein? Voltem com a Roberta aqui, porque eu acho que a gente tem muito assunto para falar ainda com as meninas, hein? Muito! Pois é, a gente precisa marcar o episódio com elas. Já quero que você faça essa ponte. Pode deixar. Uma das empresas da minha irmã é aqui nessa rua. Mentira! Aí, tá vendo? De quem que é? Da Roberta? Da Bárbara. Da Débora, Da Bárbara. Aí, Bárbara, eu acho que é um sinal dos céus, né? hein? Acho que você precisa vir. Mas, falando sério, ia ser muito legal receber vocês três, viu? Sim. Acho que a gente tem muito assunto para trocar. Vai ser um prazerzaço para mim. Nós vamos marcar esse dia aí, o mais breve possível. Combinadíssimo. Gente, vocês me cobrem depois, né? Cobrem ela, hein? E para quem quer me seguir, meu Instagram é Roberta Mendes. Lá na minha bio estão todos os meus segmentos, né? Do Estúdio Roberta Mendes, do Pilates para Todos e das Mulheres Gigantes. Vai ser um prazer receber vocês lá. Dou dicas diárias de como viver com uma coluna salva, viu, gente? Ensino, além dos fisioterapeutas, parte da minha vida é trazer esse movimento que cura, essa interpretação, essa educação de fato de que se eu tenho um problema, existe uma interpretação dele e existe, sim, uma forma de viver fora dessa dor toda, desse lugar que muitas vezes a gente se coloca de dor, de fragilidade, de não conseguir melhorar. Existe forma, existe tratamento, existe muitas questões científicas que comprovam para a gente que é possível viver sem dor se a gente entende de fato o que causa ela. E vai ser um prazer receber vocês lá nas minhas redes sociais também. Eu já vou marcar para levar minha mãe e me levar também, porque a minha coluna também só Jesus Cristo. A gente marca 2 horários com Pode você. Pode deixar. Quero estar mais próxima a você. Mas, Roberto, que prazer te receber. Desejo que Deus continue usando a sua vida para ser bênção para outras pessoas. Que bom ouvir você falar sobre isso. Eu que também sou uma pessoa cristã, confio muito em Deus. Também sigo meu propósito todos os dias, né, de ajudar empresas aí, mulheres também. Então, eu entendo super bem do que você está falando. Parabéns por isso, né, por ter aceito esses desafios aí e estar tocando tantas vidas, né? Que Deus continue te abençoando, que seu negócio cresça cada dia mais, das suas irmãs também. Amém. Foi um prazer enorme te receber. Espero que você possa voltar mais vezes. Se as meninas toparem, também vai ser um prazer receber elas. E logo mais a gente se vê. Já estou profetizando aí. Isso mesmo, tá bom? Foi ótimo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Bom, e vocês que estão nos acompanhando aí, vocês já sabem que a gente se encontra toda segunda-feira às 19 horas. Quero que vocês deixem aqui um comentário para a Roberta. Roberta, traz as suas irmãs e volta para a gente conversar mais, tá bom? E você que está com problemas na coluna aí, em qualquer outra parte do corpo, faça como eu, vá lá na Roberta para a gente melhorar, porque viver com dor ninguém merece, né? Isso não é vida para ninguém. Então, vamos todo mundo agendar com a Roberta lá. Se inscrevam, curtam os conteúdos, compartilhem, nos ajudem, né, a chegar com prosa cada vez mais longe, levar conhecimento para mais pessoas de gestão, de liderança e de tudo mais que a gente conversa por aqui. Então, a gente se vê na próxima semana, às 19 horas. Espero vocês. Um beijo e até lá.